Fala galera, tudo bem? Temos aqui uma questão do ABM, que é uma questão muito interessante, certo? Que vai depender de um teorema que a gente já viu em aulas anteriores. Então, antes de a gente começar a ler essa questão, eu vou fazer um pequeno óbvio aqui no cantinho, para a gente se lembrar de um teorema que vai ser muito importante para essa questão. Quando a gente pega uma circunferência, desenha uma circunferência aqui, né? E a gente desenha de um ponto externo a circunferência segmentos que são tangentes a ela, esses segmentos são idênticos. Idênticos no sentido de terem o mesmo tamanho, né? Então, se tangencia a circunferência no ponto A por cima e no ponto B por baixo, PA e PB são iguais. Esse é o famoso teorema do bico. Dito isso, vamos voltar para o enunciado da questão. Eu tenho um triângulo ABC, que é retângulo, no ponto B. Vou desenhar ele grande para a gente ter espaço para rabiscar. Então, triângulo ABC, tem ângulo reto aqui no ponto B. Esse é o ponto C, beleza? Ele falou que I é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Vamos tentar desenhar uma circunferência, né, que encaixa aqui certinho. Acho que eu quase consegui, falta aumentar um pouquinho. Agora deu, hein? Ó, tangenciou os três lados. O centro dessa circunferência é o incentro do triângulo. Centro da circunferência inscrita. Aí ele pediu para você marcar o ponto O, que é ponto médio do lado AC. E ele disse que o ângulo AOI mede 45 graus. Seria esse ângulo aqui. Né? E pergunta qual é a medida do ângulo C do triângulo. Bom, vamos começar a anotar as coisas importantes aqui para a figura, né? Se ele falou que o I é o centro da circunferência inscrita, a circunferência inscrita tangencia os lados todos. E você sabe que sempre que você ouve falar de tangência, você sempre começa o exercício ligando o centro nos pontos de tangência e marcando ângulos retos. Então, vou marcar esses pontos de tangência aqui, que são P, Q e R, e vou marcar ângulos retos ao redor de todos eles. Beleza. Esses três segmentos são iguais, porque eles são a medida do raio da circunferência inscrita. O que eu consigo perceber agora só olhando para essa figura? Primeiro, esse quadrado aqui, né? Esse quadrilátero aqui é um quadrado, melhor dizendo, né? Por que eu sei que isso daqui é um quadrado? Bom, eu já sei que é retângulo primeiro, porque os ângulos são todos retos. Se eu tenho três ângulos retos, eu já tenho 270 graus. Para eu fechar a soma de ângulos do quadrilátero, que é 360, falta mais um de 90. Então, essa figura, no mínimo, é um retângulo. Só que o retângulo tem lados opostos que são congruentes, né? Então, esse R também aparece ali e esse R também aparece aqui. Então, a nossa figura, ela tem lados iguais, ângulos retos, isso daí é um quadrado. Beleza. Quando eu olho para esse triângulo formado aqui, o triângulo IRO, ele é um triângulo retângulo, e disso a gente já sabe que os ângulos agudos são complementares, né? Porque 90 graus dos agudos mais 90 do reto fecha a soma de 180. Se um dos ângulos agudos é 45, para eu fechar a soma, falta outro ângulo de 45 graus. De maneira que essa medida desse cateto também aparece aqui, já que o triângulo é isósceles. Beleza? Então, completando os ângulos, eu descobri que o ângulo que faltava era também de 45 graus, que é igual ao ângulo que já estava lá. O triângulo, portanto, é isósceles e os catetos são do mesmo tamanho. Beleza. Só que o exercício me disse que o ponto O é ponto médio da hipotenusa. Então, você vai concordar comigo que essas medidas aqui, ó, são iguais. Não sei iguais a quanto. Então, vou chamar de x do lado esquerdo
e vou chamar de x o lado direito. Ou seja, né, a hipotenusa AC do triângulo mede 2x. Bom, lembra do teorema que a gente relembrou agora há pouco, o teorema do bico? Ele garante para a gente que essa medida é igual àquela. Ah, tá. E quanto que é essa medida azul? Bom, do ponto A até o ponto médio, eu tenho a medida x. Se do ponto R até o ponto O eu tenho o raio R', o AR eu posso representar como sendo a diferença desses dois valores, concorda? É o x que vai até o ponto O, tirando essa parte R que não me interessa. Pelo teorema do bico, esses dois trechos são do mesmo tamanho. O AR e o AP têm o mesmo comprimento. De maneira que isso aqui também mede x menos R. Ah, tá, tem x menos R para cá e para cá. Legal. Eu tenho, então, um jeito de representar a medida do segmento AP, concorda? AP não, do lado AB do triângulo. O AP já está representado. O que seria esse lado AB do triângulo? A medida desse lado AB é a soma desses dois trechos. O x menos R, que é a parte azul, com o R, que é a parte roxinha. Mas, gente, se eu somar esse trecho com aquele, o R corta. E eu descubro que o pedaço que sobrou aqui é só igual a x. Ah, esse negócio é só igual a x? Que loucura, que loucura. Legal. Como é que eu consigo, então, descobrir qual que é o ângulo C? Tem duas maneiras de você terminar esse exercício. Talvez o jeito mais direto seja você aplicar um pouquinho de trigonometria no exercício. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso pensar que esse triângulo é retângulo, né? Imaginar que eu estou olhando para esse lado x, que é o cateto oposto a alfa, e eu tenho a medida da hipotenusa, que é 2x. Quem mistura cateto oposto com hipotenusa é o seno. Então, o seno de alfa vai ser cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 2x. O x corta, porque o x está presente nesses dois, né, tanto no numerador quanto no denominador dessa fração. O que me leva à conclusão de que seno de alfa é meio. E tirando ali, né, os nossos conhecimentos trigonométricos, o ângulo que tem seno igual a meio é o ângulo de 30 graus. Essa é a resposta do exercício. Esse alfa é 30. Mas eu tenho um outro recurso para eu chegar a essa conclusão que não depende de trigonometria. Então, vou fazer uma OBS para a gente relembrar de outra propriedade importante que já apareceu em aulas passadas. Esse triângulo é retângulo, certo? Você lembra o que acontece quando você coloca um triângulo retângulo dentro de uma circunferência? Bom, se o triângulo é retângulo, né, a gente tem que todos os ângulos do triângulo que está inscrito na circunferência são ângulos inscritos da circunferência. O triângulo retângulo tem um ângulo reto que enxerga este arco de circunferência. Só que ângulo inscrito tem sempre metade do tamanho do arco que ele enxerga. Se o ângulo é de 90, o arco mede 180 graus. Pô, mas arco de 180, Vitor, é meia circunferência. Você está corretíssimo. E se é meia circunferência, esse cara aqui, ó, foi capaz de dividir a circunferência exatamente no meio. Qual é a conclusão que a gente tira disso? O AC é um diâmetro da circunferência. E se o AC é um diâmetro, é porque o ponto médio desse cara, bem no meio do diâmetro, está o centro da circunferência, né? E aí, qual é a propriedade que a gente tem que lembrar? Que o centro da circunferência circunscrita a um triângulo retângulo está no meio da hipotenusa. E que, particularmente, como do O até o ponto A e do O até o ponto C, né, eu tenho raios, essa medida R também é a medida dessa mediana. Isso também é um raio da circunferência, né? Então, no triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa tem o mesmo tamanho que metade da hipotenusa,
porque todos esses 3 segmentos são raios da circunferência circunscrita. Agora, o que isso tem a ver com o nosso exercício? Perceba aqui, ele chamou esse ponto médio da hipotenusa de O, exatamente por conta de ele ser o centro da circunferência circunscrita. Aí a gente, olha que loucura, a gente traçou esse segmento A, que você chamou de X, a gente traçou esse segmento OC, que a gente também chamou de X. Esses são raios da circunferência circunscrita, não é? O lance é, isso aqui também é um raio. Então esse segmento OB também mede X. E aí você vai perceber que o triângulo OBA, que foi construído aqui, não parece pelo meu desenho, mas ele é um triângulo equilátero, não é? Porque o OA é X, OB é X, e nas continhas que a gente fez usando essa circunferência inscrita, você descobriu que o BA também mede X. Os 3 lados desse triângulo são idênticos. Ah, se os 3 lados desse triângulo são idênticos, ele é equilátero. E esse ângulo é de 60 graus. Certo? E aí, com certeza, se esse ângulo é de 60 e aquele é de 90, sobra 30 para o ângulo que o exercício pediu para você calcular. Beleza? Essa solução, apesar de ela depender só das coisas que a gente viu até agora, né? Não mexemos muito com trigonometria até agora, eu sei que ela é um pouquinho mais difícil de enxergar, mas é uma solução boa e ela retoma essa propriedade que é bem importante, né? E que vem aparecendo em momentos inusitados aí nos exercícios. Beleza? Mas tudo bem se você fizer por trigonometria, certo? Seno de alfa resolve o problema de um jeito também magistral. Fechou? Espero que você tenha entendido, gostado do problema e a gente se vê por aí. Até mais.